Obrigado, bom dia. Eu tenho sido muito bem tratado aqui, agradeço muito. Reparei que não tinha pão de queijo hoje quando eu cheguei. Estou brincando, estou brincando. Gente, o que eu já comi de pão de queijo aqui, acho que vale por uns 3 meses, porque qualquer paradinha tem um pãozinho de queijo. E já me explicaram também que pão de queijo é o que serve aqui. O que serve lá no Rio Grande do Sul é um pão de polvilho, alguma coisa assim. Mas é gostoso também, tá? Só para avisar. Mas tem sido um privilégio, gente. Muito gostoso estar com vocês. Deus tem me dado o privilégio de caminhar com o conselho, os presbíteros aqui, e de alguma maneira tentar dividir as responsabilidades, as cargas, as questões, e nessa última semana, então, com o Ministério do Campus. Eu quero abordar hoje, continuar essa série com respeito a Atos, e quero começar com uma pergunta a vocês, que é a seguinte. Primeiro, antes dessa pergunta aqui, como é que você reage quando você enfrenta uma oposição? Uma coisa que eu reparei, deixa eu dizer isso, é que o mineiro, de modo geral, é muito gentil. Ganha de 10 do gaúcho. O gaúcho é meio casca grossa, assim, né? Mas, assim, em todos os ambientes que eu tenho andado, seja na loja, seja aqui ou ali, eu sinto uma enorme gentileza. Eu me pergunto se é de verdade ou só por... Mas não tem importância, eu fico feliz de ser bem tratado, pelo menos, né? Mas, e no passo além, quando você enfrenta uma oposição, seja uma discussão, sei lá, política, no trânsito, de trabalho, como é que é a tua primeira reação? Tem algumas pessoas que, se há oposição, se há alguma discussão, elas se encolhem, elas fogem, elas saem correndo. Outras que enfrentam, né? Parece que cresce. Parece aqueles galinhos de briga, né? Que quando eles, né, você enfrenta, ele estufa o peito, é uma coisinha desse tamanho, mas parece que ele fica com 2 metros de tamanho, assim. E quando você compartilha ou está conversando com alguém e vem aquela crítica cortante com respeito ao Evangelho. E, não, porque os crentes, e aí vem um negócio assim que você... como é que você reage? Eu acho que alguns de nós partimos para a luta. Não é assim, não, você não entende. E aí começamos a nos explicar tudo. Outros desconversam. Parece que nem é comigo, não sei nem do que você está falando. Saio pela tangente, coisa assim. Alguns abrem para uma discussão. Eu lembro um tempo atrás que um membro da nossa igreja lá em Porto Alegre apresentou um amigo, falou: Daniel, ele tem algumas perguntas. Eu cumprimentei o cara: você tem perguntas? Ele falou: não, perguntas não, eu tenho respostas. Eu falei: já não era bem assim a história. Eu falei: é mesmo, sobre o quê? Não, esse negócio de Deus, nada a ver, e começou a descascar assim. Eu falei: cara, mas, né, qual que é a tua dúvida? Não, porque a Bíblia é um monte de mentira. Eu falei: não, peraí, vamos olhar. A Bíblia foi escrita por homens. Aí eu comecei a explicar sobre manuscritos, aquele negócio todo. Mas, gente, eu não tinha acordo. Lá pelas tantas ele falou: mas mesmo que esse Deus exista, eu sou moralmente muito superior a ele. Eu falei: cara, vai ficar difícil a gente conversar, né? Ele queria brigar. E, infelizmente, em geral, eu sou um cara brigão. Mas, pela graça do Espírito Santo, naquele dia eu falei: cara, vamos fazer assim? Não vou discutir contigo. Se você quer conhecer a Jesus, quer saber, eu posso te falar o que eu conheço de Jesus. Porque tudo... Cara, tudo bem, eu posso te dizer como é que tem sido esse Jesus na minha vida. E aí ele ficou assim: não, mas eu nem quero saber. Então, tá bom, não tenho mais. Não vou ficar brigando contigo. Mas era impressionante, ele queria briga. E eu creio que a resposta que parou um pouco a nossa discussão foi quando eu falei isso de Cristo, a centralidade de Cristo. Porque ele queria discutir o que os deputados evangélicos fazem, ele queria discutir as cruzadas contra os muçulmanos, ele queria discutir a riqueza das igrejas. E, gente, tem algumas coisas que não dá para a gente explicar mesmo, tá? Nem tenta, porque não vai funcionar. E outras que, cara, a gente vai ficar circulando, discutindo. Não é esse o nosso tema, não é isso que nos atrai. E eu estava pensando sobre isso quando eu estava estudando para essa passagem. Atos 4. Vamos olhar um pouquinho o contexto do que estava acontecendo ali. A primeira coisa que nós vemos é que ele vem logo na sequência, como vocês viram na semana passada,
de uma cura que Pedro e João fizeram e de uma pregação. E não é que Pedro falou, já sei, vou fazer um culto de cura, quando encher a igreja, aí eu prego. Não, ele estava entrando no templo, e aí alguém pediu, ele falou, olha, eu não tenho nem prata ou ouro, mas o que eu tenho em nome de Jesus, cura, e ele foi curado. É claro que isso causou uma sensação, e o pessoal começou a ficar, o que é isso? Como é que é isso? Que poder é esse? Que mágica é essa? E Pedro, então, no capítulo 3, ali iniciando no verso, mais ou menos, verso 11, né, vai até o final, ele prega. E se vocês olharam, e certamente olharam na semana passada, o que Pedro mais fala aqui não é eu tenho poder, ou façam fila que eu vou curar. Ele fala de Jesus. E parece tão óbvio, né? Mas essa é a nossa mensagem central. O que aconteceu, e aqui nós já estamos entrando no capítulo 4, é que houve uma conversão em massa, chegando o número de homens a 5.000. Já tinha uns 3.000 que tinham no final do capítulo 2, não sei se são mais 5.000 ou aqueles 3.000 mais os tantos, agora deu 5.000. O fato é, muita gente se converteu, muita gente creu. E antes de entrar no nosso texto, eu preciso te apresentar para um grupo de pessoas especial, que são os sacerdotes, os guardas e os saduceus. Às vezes a gente lê assim e fica meio confuso, né? Eu já vou entrar no texto, mas só para a gente introduzir. Sacerdotes, a gente sabe quem é, se você já leu alguma coisa, era uma tribo dos levitas, dentro dessa tribo tinha uma família específica, um clã, dentro desse clã tinha uma família que eram os sacerdotes. E eles faziam uma série de rituais no templo, lá em Jerusalém, sacrifícios, pediam perdão em nome do povo e faziam uma série de coisas. Nessa altura, esse grupo de sacerdotes já havia se tornado uma elite religiosa. Eles controlavam o povo por meio dos rituais. E dizem os historiadores que muito daquilo, vários de vocês lembram daquela situação que Jesus limpa o pátio do templo, né? Tinha gente vendendo coisas, Jesus entra e limpa aquilo tudo. Por quê? Porque os sacerdotes começaram a fazer uma feira ao ar livre no pátio do templo, que não era para isso. Então havia uma certa... esses sacerdotes que deveriam representar o povo diante de Deus, que deveriam estar ali assim falando dos milagres de Deus e representando aquilo que o povo queria, haviam se tornado controladores. Então os sacerdotes chegaram e havia uma equipe de segurança, que eram os guardas do templo. Eles eram aqueles que exerciam o poder. Nessa época aqui, Israel estava sob domínio romano. E os romanos tinham pelo menos uma regra que era importante, que é a seguinte: você não pode matar alguém. Nós podemos. Aliás, eles faziam isso com muita frequência, né? O romano não tinha nenhum problema de matar os outros, mas eu tenho que matar, você não pode. Então, os guardas do templo, eles tinham um poder de prender, de fazer uma série de coisas, mas eles não podiam matar. Mas eles podiam prender a pessoa, levar para ser julgado e tal. E ele fala aqui também que os saduceus entravam. Haviam algumas seitas em Israel, pelo menos 3 mais importantes. Uma são os fariseus, que a gente sempre ouve falar, né? Que eram aqueles que decoravam a lei, estudavam a lei e sabiam tudo de cor. Eram extremamente legalistas e achavam que para agradar a Deus você tem que obedecer 613 leis que eles sabiam citar de cor, e inclusive comentar sobre cada uma delas. Então não pode comer carne de porco, no sábado tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Esses eram os fariseus. Aqui ele está falando de um outro grupo que eram os saduceus. Saduceus era um grupo mais da elite. A maioria dos sacerdotes fazia parte desse grupo dos saduceus. Esses saduceus seriam os mais liberais em termos de teologia deles, tá? Eles não acreditavam em anjos, nem em demônios, não acreditavam em vida depois da morte. Eles simplesmente eram aliados do templo, e por meio do templo eles controlavam o povo, e eles queriam paz com os romanos. Os fariseus eram mais de enfrentar os romanos, os saduceus eram, sei lá, colaboracionistas. Eles faziam acordo com os romanos para justamente manter a paz. Então esses 3 grupos, que na verdade é quase que um grupo só, né? Os sacerdotes, a maioria deles era saduceus, e a guarda do templo era a força de segurança desse pessoal.
E mais na frente nós vamos ver um outro grupo, que é o Sinédrio. Não vai aparecer tão claramente aqui o Sinédrio, mas o Sinédrio era um grupo de 72 sábios ou anciãos de Israel, que às vezes tinha alguns que eram, a maioria era dos saduceus, desse pessoal mais dos sacerdotes, haviam alguns fariseus, e eles seriam como que a Suprema Corte de Israel, que em tempos que Israel dominava sem os romanos, essa Suprema Corte tinha direito de vida ou morte. Agora, debaixo dos romanos, eles podiam condenar e mandar para Roma crucificar, como fizeram com Jesus, né? Mas era um pessoal que controlava a vida. E você desafiar o Sinédrio era praticamente uma pena de morte. E a gente vê isso em vários momentos, só para a gente mencionar. Vamos entrar aqui, então, no capítulo 4. Já falamos demais aqui. Capítulo 4, Lucas está escrevendo, movido pelo Espírito Santo, e nos versos de 1 a 4 a gente lê assim: enquanto Pedro e João falavam ao povo, houve a cura, eles estavam pregando, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João, e como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a cerca de 5.000. O que nós vemos aqui é o seguinte: se nós vamos enfrentar oposição pelo Evangelho, a primeira pergunta que a gente vê aqui com clareza é: nós temos que ter certeza que nós estamos enfrentando oposição pelo motivo certo. Recentemente, uma das igrejas que eu ajudo lá em Novo Hamburgo, perto de Porto Alegre, recebeu uma série de críticas de vizinhos do prédio que diziam: essa igreja faz barulho demais, nós vamos mover uma ação contra vocês. E graças a Deus essa igreja tinha um coração certo, eles ficaram preocupados, porque o culto de vocês é muito barulhento. E sinceramente, gente, não é, tá? Eu frequento lá várias vezes. Mas eles tomaram uma atitude muito bonita, eles falaram: olha, eles responderam para o condomínio aqui, para o prédio, eles falaram assim: olha, nós vamos verificar isso. Um dos líderes aqui trabalha com engenharia, segurança do trabalho, então ele trouxe um aparelho para medir o volume de barulho, né? E nós vamos verificar, e nós já contratamos uma empresa para fazer uma auditoria independente no barulho que nós estamos emitindo. E eles fizeram isso, realmente não estava ultrapassando o que era permitido pela lei, e eles prepararam um documento, mandaram de volta para o condomínio, mas foi assim: o que eu mais gostei foi, primeiro, estamos atrapalhando? Nós não queremos atrapalhar. A gente quer estar dentro do que a lei diz, fazer tudo direitinho, e, ao mesmo tempo, a gente quer ver se precisa baixar o volume, a gente abaixa. Porque nós não queremos brigar por volume, a nossa briga não é volume. Precisa baixar o volume, a gente abaixa. Estamos atrapalhando? Paramos de atrapalhar. Essa igreja já teve ali também no local onde eles se reúnem, problemas com estacionamento. Eles estavam estacionando, tomando várias vagas lá, os vizinhos começaram a reclamar, e graças a Deus a igreja falou: não tem problema, a gente vai dar um jeito. Alugaram um terreno baldio que tinha lá, prepararam, botaram a maioria dos carros lá dentro. Eu gosto disso porque quando a gente entra aqui, nessa passagem, repara qual que era a implicância dos saduceus e sacerdotes. Não é: vocês fazem muito barulho, vocês estão sujando a praça, vocês estão... né? Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. É nosso papel como cristãos tirar tudo o que atrapalha a pessoa de ouvir a Jesus. É muito barulhento? A gente faz menos barulhento. É muito cedo? A gente faz um pouco mais tarde. Não entendo suas palavras? A gente prepara outras palavras. Ou seja, o nosso papel é deixar nítido e claro aquilo que é central, que é justamente isso. Em Jesus, nós podemos ter uma vida eterna. Em Jesus, mesmo ao morrer, nós podemos ser ressuscitados. Ressurreição em Jesus era central na mensagem deles. Isso aí não dá para tirar, porque se você tira isso, você acaba tirando o próprio Evangelho. Então,
Se nós vamos enfrentar a oposição do Evangelho, por favor, que não seja porque você apoia um político ou outro, ou porque você faz barulho, ou porque você estaciona na frente da garagem do outro. Tudo isso a gente pode mudar, gente. Isso aí é secundário. Jesus e ressurreição e Jesus não. Isso aí é central. Esse é o nosso filé mignon. Esse é o nosso cerne. E eu lembrei de uma passagem, uma citação que eu gosto muito de Tim Keller, que ele fala assim: Jesus não foi um cara legal que fez o bem no mundo. Você não crucifica um cara legal. Você crucifica ameaça. Então, muitas vezes as pessoas não querem dizer: eu não acredito em Jesus. Jesus para mim foi um cara legal que fez o bem no mundo. Certamente ele fez o bem no mundo. E eu acho que podemos dizer que Jesus é um cara legal. Mas não é por isso que ele foi crucificado, gente. Você não crucifica gente que não atrapalha. Você crucifica quem ameaça. Então, quando esses sacerdotes e saduceus chegaram, repara, eles não estavam preocupados porque estava se fazendo cura em praça pública. Não, esses caras estão falando de Jesus, e Jesus nos ameaça. E realmente, gente, Jesus ameaça. Jesus vira o seu mundo de pernas para o ar. Se você vive uma vida moralmente correta, você não segue a Jesus, mas você tem uma vida boa, Jesus ameaça porque ele fala: apesar de ser uma pessoa boa, a sua bondade não é suficiente. Você precisa se arrepender e vir para Jesus. E a pessoa que tem uma vida moral bonitinha fala: eu não sou um pecador que nem aquele ali e aquele outro, e aí faz a lista toda. Então Jesus ameaça essa nossa segurança. Se você é alguém que vive uma vida de pecado, uma vida, sei lá, de bagunça, de desobediência a Deus, e você ouve falar de Jesus, você fala o quê? Jesus vai me acusar? Não, ele veio para te salvar, mas você tem um problema de pecado. Então Jesus ameaça as estruturas. E para os saduceus, era assim: como esses caras estão falando de Deus em praça pública, ainda mais de Jesus, que foi um cara que nós crucificamos. Então, Jesus, e falar de Jesus, ameaçava. Por isso que a gente crucifica, como colocou muito bem Tim Keller. Mas eu quero olhar mais uma passagem com vocês. Essa aqui é 1 Pedro, o próprio apóstolo Pedro. Deixa um dedinho aqui em Atos 4, olha comigo. Estou falando demais? Não. Nós combinamos que se eu falasse coisa errada, ele ia fazer barulho. Não, estou brincando. E aí, posso continuar? Se você puder, abre comigo ali em 1 Pedro, capítulo 3. O próprio apóstolo Pedro, muitos anos depois, escreve falando sobre essa questão de oposição. Vamos ler os versos de 13 a 15. E Pedro registra assim: quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, nem fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração e estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Quando Pedro escreveu essa carta, os cristãos estavam sendo perseguidos, e não eram perseguidos assim porque riam deles. Eles eram mortos, eles perdiam o emprego, eles eram crucificados, eles eram expulsos das suas casas. Então, quando ele fala: quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Ele está evidenciando um contraste que existe de quando nós, como cristãos, temos uma vida correta. Por que a gente vai ser maltratado? Mas ele diz, ele sabe que nós vamos. Por isso que ele diz: todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Eu não sei o que você pensa, mas ser feliz por ser maltratado não faz muito sentido na minha cabeça, tá? É assim, o que você está falando? Mas ele vai nos explicar isso um pouco mais. O que ele quer dizer é: você é feliz não de alegre, estou sorrindo, que divertido, estou me perseguindo. Mas assim, você é feliz no sentido de: eu estou vivendo uma vida coerente.
E essa minha coerência incomoda pessoas. Não é razão para você encher o peito e falar, nossa, como eu sou coerente. Mas assim dizer, puxa, é a isso que eu sou chamado. Eu sou chamado para... Existe uma realidade, acho que nós temos que nos dar conta que existe uma batalha espiritual, que a gente não vê. Eu não estou falando de anjos e demônios, certamente tem isso, mas existe um confronto que nós vamos fazer simplesmente por acreditar em Jesus. Se eu creio em Jesus e sou coerente e vivo isso, as pessoas ao meu redor vão ficar incomodadas, atraídas e incomodadas ao mesmo tempo, tá? Por quê? Porque luz incomoda a treva. Qualquer quarto escuro que você tiver, se você acende uma velinha lá no canto, a treva tem que fugir, porque ela é incompatível. Mas Pedro continua falando, e no verso seguinte ele fala, não temam aquilo que eles temem, nem fiquem amedrontados. Não temam aquilo que eles temem. Tem uma outra passagem que a Bíblia fala assim, o que eles podem te fazer de pior? Tirar a vida? Aí tu vai para casa. Mas a maioria de nós tem um pouco de dificuldade. Não sei se está na hora de eu ir para casa ainda, né? Vamos ficar aqui mais um pouquinho. Tem uns projetos que eu preciso resolver aqui. Mas eles temem. Quem não tem uma esperança no futuro, se você tirar a minha vida, isso é a pior coisa que pode acontecer. Então eu não quero isso de jeito nenhum. Para nós não é. Será que a gente consegue acreditar nisso? Não estou propondo que a gente seja morto, não tenho nenhum prazer nisso, mas, na verdade, o fim dessa vida é o início da vida de verdade, que nós já experimentamos, mas não plenamente. O dia que nós passarmos dessa vida para a vida eterna, nossa vida será completa. E repara o verso 15, que eu acho muito precioso. Ele fala, em vez de ficar com medo daquilo que eles temem, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Separem a Cristo como Senhor, como centro da sua vida, como aquele que dá o tom da sua vida, aquele que dirige a sua vida. Eu não sei como é que você chegou aqui, talvez você esteja preocupado com o almoço, talvez você esteja preocupado com o seu trabalho, ou com um conflito que você tem em casa com seu filho, ou com uma coisa que você queria muito e perdeu. Nós todos chegamos aqui com a vida, né? Carregando a vida nos seus vários aspectos. O que Pedro está nos ensinando aqui, faça com que Cristo seja o Senhor. Na hora que a coisa fica difícil, corre para Cristo e fala, Senhor, está ruim, está difícil. Se o Senhor não puder me segurar aqui, eu não sei o que vai acontecer. Ele é o Senhor do meu coração, Ele é o centro do meu coração, é Ele que dá o norte no meu coração. E estou falando de Paulo demais, né? Pedro. E Pedro continua, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Pedro, vendo essa loucurada toda que estava acontecendo, gente sendo presa nessa época, queimada, arrastada, expulsa da cidade, e muitos deles tinham a opção de negar a Jesus. E se você negasse a Jesus, ficava tudo bem. No entanto, a pessoa fala, não vou negar a Jesus. E o cara fala, você é louco. Se você negar a Jesus, você vai ter uma vida boa. E o cristão falava, você é que se engana, eu já tenho uma vida boa. Mas de onde vem isso aí? Pois é, essa é a razão da esperança. Que bom que tu perguntou, deixa eu te explicar. Então, nós deveríamos nos agarrar nessa esperança, enfrentando os dilemas da vida. Tá? Eu não quero negar isso tudo, mas essa esperança é aquilo que deveria mover no nosso coração e deveria nos dar uma explicação. É aquele testemunho. Mas por que você, em vez de... Eu lembro de um colega meu de faculdade. Daniel, por que você não aproveita a vida? Ele queria falar de balada, de festa, de bebedeira, de promiscuidade. Eu falei, cara, eu estou aproveitando a vida. Como assim? E aí eu pude explicar para ele a esperança que estava no meu coração. De repente você perde uma oportunidade de emprego. Ou de repente você perde alguém na sua família. E as pessoas ficam assim, mas acabou a sua vida? Não, eu tenho uma esperança.
Eu estou caminhando para algo melhor. Esperança é uma coisa que o mundo tem muita dificuldade de entender e de realmente aproveitar. Mas vamos voltar ali para Atos, capítulo 4, porque nós paramos aqui. Eles foram presos, e como era o final do dia, não dava para reunir o sinédrio, esse conselho. Eles passaram a noite na cadeia. Verso 5, a gente lê. Atos 4, 5. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos, os mestres da lei, esse é o sinédrio, tá? Reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, a gente lembra deles do julgamento de Jesus, João, Alexandre e todos que eram da família do sumo sacerdote. Era a turminha do círculo íntimo lá. Tá? 7. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder e em nome de quem vocês fizeram isso? É muito interessante, porque a primeira pergunta que eles fazem é: em que poder? Mas o poder aqui não é só a mágica, mas é em nome de quem? Com que autoridade vocês falavam? Vocês estão curando alguém e pregando em praça pública. Qual é a base para vocês afirmarem isso? Na época, a pergunta deles tinha muito a ver com a questão de religião. Nós somos a autoridade espiritual de Israel. Que autoridade vocês têm? Hoje, por aí afora, é muito comum você encontrar aquela pergunta. Existe assim uma idolatria da ciência. Então, volta e meia, você começa a falar, a pessoa fala: mas a ciência já provou que... E às vezes não provou nada, ele não tá nem sabe do que ele está falando, mas ele fala, porque você quer uma coisa para acabar as discussões, é a ciência. E eu acho que às vezes a gente tem uma confiança exagerada na ciência. Tá? Eu não sou anticientífico, obviamente, mas ciência já afirmou muita besteira. Na década de 40, nos Estados Unidos, eram publicados estudos que comprovavam que o negro era inferior ao branco. Ciência. Mas aquela ciência estava errada. Aí a nossa está certa, porque nós somos muito melhores, né? De novo, não estou dizendo que ciência não tem o seu lugar, mas ciência é uma tentativa humana de explicar esse mundo. É isso que é. E como tentativa humana, ela acerta em muita coisa, ainda bem, né? Senão, não sei como é que estaria a saúde de todos nós aqui, mas tem muita coisa que não explica. Mas então esses homens falam assim: mas no nome de quem? Que autoridade você tem? E eu amo essa pergunta, porque aí foi justamente aí que Pedro pôde então falar: que bom, vocês querem saber o nome de quem? Perfeito, era isso que eu queria falar. Ninguém está discutindo muito a cura. Não é a cura que incomodou o pessoal. Incomodou é a pregação em nome de Jesus. E eu quero destacar aqui o verso 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, começou a falar. E é impressionante, se vocês lembram, Pedro é aquele que negou a Jesus. E 3 vezes. E quando o pessoal começou a insistir, ele começou a xingar e falar palavrão, e não sei o que é esse cara, larga do meu pé, e saiu correndo e fugiu. Aí quando acontece Pentecostes, ali no capítulo 2, Pedro se levanta e prega. Depois aqui agora, Pedro se levantou na praça e pregou. E aqui, mais uma vez, o STF da época lá, fala: que autoridade você tem? Pedro levanta e fala. Dá uma olhada comigo rapidamente nessa passagem que eu anotei, que é Lucas 12. E é uma passagem muito preciosa, talvez a gente devesse estudar com mais cuidado. Lucas 12, 11 e 12. Quando vocês forem levados às sinagogas, diante dos governos e das autoridades, é Jesus falando, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que deverão dizer. Já aconteceu com você de conversar com alguém? E se você é cristão, imagino que já aconteceu. E nessa conversa, você não sabia muito o que dizer, daí você começou a falar, e você fala um negócio que você fala: nossa, de onde eu tirei isso? Eu nem lembro que eu sabia isso. Aliás, se pediram para você repetir depois, tu vai passar aperto. Ou de repente você cita uma passagem bíblica que tu nem sabia que tinha decorado. Você fala: nossa, como eu sou esperto. É nada, gente. É o Espírito Santo falando. Que bom, né?
Porque na hora que a gente é colocado no aperto, não é uma questão de acuidade mental, rapidez de raciocínio, você poder argumentar de uma maneira e assim que ponha a pessoa no seu lugar. Não, é uma questão do Espírito Santo encher o seu quem você é e você falar em nome do Espírito. E eu estava pensando sobre isso. Eu acredito que muitas vezes a gente não experimenta o Espírito Santo falando porque a gente não se arrisca. A gente fica no campo seguro, no campo do que eu sei. E no campo do que eu sei, entre aspas, eu nem preciso do Espírito Santo. Mas quando eu saio para compartilhar o Evangelho, e saio para falar com alguém, ele me faz uma pergunta que eu não faço ideia como responder, é aí que o Espírito Santo pode entrar. Mas a gente não se arrisca, porque eu não quero passar vergonha, não quero ficar constrangido. Para mim, quando eu estudo essa passagem, me veio um desafio de Deus, de que, Daniel, sai da tua zona de conforto. Te arrisca em nome de Deus. Deixa que Deus fale. E o que Pedro fala é fabuloso. Verso 8, né? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar conta de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, esse era o argumento básico. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, esse homem está aí curado diante dos senhores. A gente imagina que o aleijado, ou ex-aleijado agora, né, estava ali presente. Talvez na hora da acusação trouxeram esse homem, não sei. E a resposta de Pedro é simples. A mensagem dele é: vocês não têm o direito de nos prender. Onde é que está na lei que vocês... Não, a mensagem deles é Cristo. Vocês querem saber no nome de quem? Na autoridade de quem? Na autoridade de Jesus. E esses homens não reconheciam a autoridade de Jesus. E Pedro sabia que eles não reconheciam, eles haviam crucificado a Jesus. Mas essa era a base, é essa a nossa mensagem. E é muito interessante, porque voltando para aquela passagem que Pedro escreveu lá na frente, ele é Jesus que é a nossa esperança. Ele fala com bastante clareza e continua no verso 11, ele fala: esse Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. E olha só o verso 12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Gente, ele vai direto no coração. A mensagem dele é Jesus, ele não tem o que falar, a esperança dele está em Jesus. E eu imagino aqueles sacerdotes e aqueles saduceus sentados e que afirmavam que a sua salvação, a sua dignidade, a sua força, a sua autoridade era, sei lá, Abraão, ou era Moisés, ou era a lei. E Pedro fala: gente, não há outra salvação. Ou é em Jesus, ou não há nenhum outro nome, não há nenhuma outra autoridade. A ideia de nome e da autoridade do nome é muito interessante. Em João, Jesus fala 7 vezes: eu sou. Eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho e a verdade. Ele vai falando várias vezes. E tem uma situação no final, quando ele vai ser preso, eu acho muito bonita essa cena, onde o pessoal pergunta: e quem que vocês procuram? Procuramos Jesus o Nazareno. E ele fala: eu sou. E os homens caem. Não acho que Jesus fez um Hadouken. Eu sou. Caiu todo mundo. Ele fala simplesmente: sou eu. É o meu nome. É a minha autoridade. Ele é o eu sou. Que lembra que Moisés lá atrás pergunta: o Senhor está me mandando falar com os judeus, mas quando eu chegar lá e eles perguntarem qual é o teu nome, o que eu digo? Diz: eu sou. Jesus aqui em João faz a mesma coisa. Estão procurando Jesus? Eu sou. O nome de Jesus, e isso é muito claro na Bíblia, carrega autoridade. No Brasil a gente tem muito essa mania do sabe com quem você está falando, né? Que graças a Deus acho que nós estamos começando a diminuir isso. Mas tem pessoas que acham, recentemente, eu ouvi falar recentemente, aos 66 anos de idade, recentemente pode ser uns 5, 6 anos atrás, tá? Tem que
tem paciência. Mas teve um juiz que criou o maior rolo lá no Rio de Janeiro, porque o porteiro não o chamou de doutor. Porteiro do prédio onde ele morava. E não é que o porteiro foi desrespeitoso, ele só não chamou de doutor. E a resposta clássica desse juiz, que devia ter uma série de inseguranças, foi: sabe com quem você está falando? Estou falando com o senhor. Não, eu sou o doutor. Mas quando Jesus usa isso, ele não está falando do nome Jesus, das letras. Ele está falando da sua identidade, de quem ele é, como Criador do universo. Em Colossenses nós vemos que ele segura a própria existência em suas mãos, nele tudo subsiste. E a ilustração que eu gosto de pensar é que se Jesus, uma hora dessa, se cansar, ainda bem que ele não cansa, tá? Não é que a gente é destruído, a gente deixa de existir. É assim, ele fala: cansei. A existência cessa. Então, esse Jesus é o nome no qual nós temos a nossa esperança. Se tem alguém que pode falar, sabe com quem você está falando, é Jesus. Ele não precisa falar, ele só fala: eu sou. E os soldados caem. Acho muito, muito bonito essa ideia. Então, quando no verso 12, Pedro diz: não há salvação em nenhum outro nome, debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos, volta essa centralidade de Jesus. E deixa eu dar um passo a mais aqui e dizer o seguinte: como evangélicos, ao longo dos anos, nós começamos a acrescentar uma série de coisas à salvação. Você tem que ser salvo, mas tem que ter uma vida moral. Você tem que ter salvo, mas tem que deixar o pecado. Você tem que deixar o cigarro, a bebida, a promiscuidade. Você tem que ser salvo. E, gente, eu acho que tem mesmo, tá? Não estou dizendo. Mas isso não tem a ver com a salvação. A salvação é em Jesus. Você não precisa melhorar a sua vida para daí aceitar Jesus. Isso é bobagem. Você tem que aceitar Jesus para, quem sabe, assim a sua vida vai ficar melhor, no sentido moralmente. Mas você será salvo. Um dia, e nós não temos muita clareza de como vai ser isso, eu vou comparecer diante de Deus. E eu imagino a cena, eu só imagino, acho que não vai ser assim, que Deus vai abrir o livro dos meus pecados, ou a biblioteca dos meus pecados, tá? Vai ser, não é um livro, são vários. E eu, nessa hora, eu vou começar a suar frio. A minha imaginação minha acho que não vai ser assim, tá? Mas vai ser aquela coisa que assim, porque se ele resolver cobrar os pecados, o que eu vou dizer? Mas antes disso, eu imagino a cena de Jesus entrando na minha frente e falando: é comigo. E, gente, aí eu vou correr para o abraço, tá? Porque assim, é comigo, é em meu nome. Porque a obra, e nós cantamos isso, antes dos meus pecados, Jesus já morreu e pagou por eles. Jesus bate no peito e fala: em meu nome. Aí é que está a nossa salvação. E por causa da minha salvação em Jesus, eu começo a alinhar minha vida com Jesus. E Ele se torna o Senhor da minha vida, de forma que a inveja, o orgulho, a raiva, a promiscuidade, várias outras coisas que antes eram os meus senhores, não precisam mais ser. E pouco a pouco eu abandono um Senhor e falo: não, tu não manda mais em mim, ó, é Jesus. Eu tenho um novo Senhor. É nele que eu sou salvo, é nele que eu sou santificado, e um dia é nele que eu serei glorificado e livre do corpo dessa morte. Então, Pedro fala isso tudo. Obviamente ele falou muito mais, tá? Aqui o Lucas deve ter feito um resumo da essência daquilo que foi a resposta de Pedro. E aí nós entramos numa área que eu chamei confusão nas trevas, ou fogo no parquinho. Quer dizer, que os juízes estavam lá, pegamos esses caras, aí eles fazem a pergunta: em nome de quem que vocês estão pregando? Aí Pedro responde, e a impressão que dá é que eles falam: vou pedir vistas do processo, tira eles daqui, vamos conversar o que nós vamos fazer, porque o nosso plano aqui não funcionou. Verso 13 até 17. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus.
E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, e nada podiam dizer contra eles, assim ordenaram que se retirassem do Sinédrio, que é esse tribunal, e começaram a discutir, perguntando: o que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre este nome. Primeira coisa que é muito interessante é a influência de Jesus. Eles perceberam que Pedro e João, que eram homens comuns, não eram rabinos, não haviam estudado nas yeshivas, as escolas rabínicas, e não usavam a retórica dos rabinos, que citaria esse rabino e aquele outro. Eles falavam de uma maneira diferente, mas com autoridade. E lembra, percebendo, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus, de quem eles não gostavam. Já com Jesus, eles não conseguiam enquadrar Jesus. Então, vamos matar Jesus, pronto. Aí aparecem uns caras que falam que nem Jesus, que coisa. Não tem que matar esses também? Mas a coisa começa a ficar complicada, eles percebem a influência de Jesus, e aqui eu penso, na minha história de conversão, e hoje de manhã eu estava ouvindo a história de conversão da Amy, o primeiro grande impacto na vida dela foi a conversão do seu irmão. Ela falou, e ele mudou. E eu, muito cética a princípio, falei, não vai durar nada, isso aqui vai dar uns 2, 3 meses. E ele continuou mudado. E ele se tornou uma pessoa diferente. A princípio ela não entendeu isso, mas era a presença de Jesus. E ela foi confrontada por isso, e é isso que esses homens passam. Não só isso, mas repara, isso para mim é chocante. Eles não podiam negar a obra. Esse homem foi curado, é um milagre notório, e nós não podemos negar. Há evidências aqui que eu não posso varrer para debaixo do tapete. Não adianta eu construir uma narrativa diferente para justificar isso. O homem está curado, todo mundo sabia que ele era um aleijado, está aí andando. E não é que ele disfarçou, não é que foi um efeito psicológico, esse homem está andando. Ele era aleijado. Agora, para mim é chocante quando eles dizem, eles sabem que é um milagre, nós não podemos negar, por isso nós vamos ocultar. Há uma realidade muito dura aqui, que verdade não basta. Ela é fundamental, mas ela não é suficiente. De novo, vamos dar uma olhadinha nesse mesmo grupo de pessoas, em João capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. E nós nos deparamos com uma situação incrível. Aqui Jesus acabou de ressuscitar Lázaro. E é outro milagre que ninguém podia negar, porque ele ficou enterrado há 3 dias. Já está cheirando mal. Não é que ele entrou em coma. Não é que ele desmaiou. Não. Desculpa ser gráfico assim. O corpo dele estava apodrecendo, gente. E Jesus o ressuscitou dos mortos. É o tipo de milagre que não tem como explicar. Mas olha só o que acontece nos versos de 45 até 48, de João 11. Muitos judeus que tinham vindo visitar Maria, por causa da morte do irmão, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião do Sinédrio, a mesma turma de novo. O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem realizando muitos sinais milagrosos. Vamos parar um pouquinho aqui. Esses homens reconhecem os milagres. O Sinédrio fala, gente, esse Jesus está fazendo coisas que são milagres. Na minha cabeça, a próxima reação é, vamos aprender com ele. Mas olha a reação deles. Se o deixarmos, todos crerão nele, e então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Por isso nós vamos matá-lo. Eles reconhecem a verdade que houve um milagre, houve uma coisa maravilhosa, isso é da parte de Deus, por isso nós vamos matá-lo. Percebe como há uma ruptura nesse raciocínio? A verdade
não converte. A verdade é a base da conversão, mas a verdade em si sozinha, não, porque se convertesse, o cara via o milagre e falava, realmente é o Messias, preciso seguir esse cara. E por que eu digo isso? Eu digo isso porque quando a gente volta aqui para Atos, esses homens fazem a mesma coisa. Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório e não podemos negar. Por isso nós vamos acreditar. Não, por isso nós vamos esconder. Quando eu digo que verdade muitas vezes não é suficiente, eu quero dizer que é só por meio do Espírito Santo que a pessoa se converte. Você fala, bom, Daniel, então não adianta falar a verdade? Pelo contrário, nós vamos falar a verdade. Mas não pensa que é pela tua argumentação e apresentação brilhante, o modo como você juntou todas as ideias e tem argumentos impressionantes que a pessoa vai se converter. Você apresenta a verdade e se o Espírito Santo não quebrantar aquela pessoa, ele vai rejeitar a verdade, vai se opor a você. E não é a você, não é pessoal, não é uma briga contigo. Eu gosto de um amigo meu que fala assim, nessas horas, você sai do ringue e põe o cara no ringue com Jesus. A briga não é contigo, é com Jesus. A luta não é porque ele não gostou de você, talvez ele não tenha gostado de você, mas isso é outra coisa, tá? A briga dele é com Jesus. Nós precisamos impedir que essa notícia se espalhe, dizem eles. Precisamos então falar, porque eles não podem mais falar disso. E aí nós chegamos no verso 18 até o 22, onde a posição de Pedro e João é fantástica, eles afirmam a verdade. Repara só, primeiro eles usam de intimidação. No verso 18, então chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem mais nem ensinassem em nome de Jesus. Repara, isso aqui aconteceu alguns dias depois da crucificação de Jesus, tá? Aqui parece que foi bem rápido. Foi esse tribunal que condenou Jesus à morte, que mandou para Herodes, daí mandou para Pôncio Pilatos e crucificaram a Jesus. Foi esse clima de terror que fez Pedro negar Jesus 3 vezes e se esconder. Foi esse clima que fez com que eles se espalhassem e se escondessem numa sala fechada, quando veio o Espírito Santo e alguma coisa muito séria mudou. Então havia medo, e esses membros do Sinédrio usaram a intimidação. Olha, vocês parem de falar, senão é cadeia para vocês. Nós vamos mandar matar. Aliás, eles matam alguns, seguindo a história aqui para frente. Mas eles intimidam Pedro e João. Me impressiona muito, tanto antes como agora, como apesar de ser muito direto, a gente vê que Pedro e João, eles têm um extremo respeito por esse grupo. E eu, às vezes, não entendo por quê. Talvez fosse a hora deles falar, vocês são uns hipócritas, são uns falsos, estão aí falando de Deus, mas vocês, né, agora vocês vão ver, vou comprar uma briga contigo. A reação deles é impressionante. Ele fala assim, mas Pedro e João responderam, julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus, que vocês dizem acreditar, obedecer aos senhores e não a Deus. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Vamos voltar rapidamente para aquela passagem lá de Pedro novamente, capítulo 3, lembrando que é o mesmo Pedro. Olha só, nós paramos no verso 15, 1 Pedro 3,15, onde ele fala para a gente dar razão da esperança. Agora olha o 16 e o 17. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados das suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Por que eu estou destacando isso? Porque eu acredito que ao longo da história, muitos de nós cristãos, talvez até bem intencionados, começamos a balançar o barco e fazer escândalo. E queremos brigar com as pessoas, tanto na vida pública como na vida pessoal. E aí você confronta alguém que não crê em Jesus, e você fala, mas você é um pecador, mas você também. E a gente começa a faltar o respeito. E talvez a gente até cale a boca da pessoa, que seria trágico, mas a gente perde a guerra.
A postura de Pedro e João é impressionante. Eles não brigam. Eles não estão aqui para ofender esses homens que certamente estavam sendo falsos, distorcendo a função deles, abusando do papel deles. Eles falam: julga se é possível a gente obedecer ao Senhor do que obedecer a Deus. Havia uma atitude de... É bem isso, eles não abrem mão da sua posição, mas falam com respeito. Eu lembro da discussão com aquele lá que falou que era moralmente superior a Deus. Eu, sinceramente, queria cair na risada. E a minha primeira tentação é: seu safado, é moralmente superior a Deus? Nada, cara. Você está me enrolando aqui. E eu acho que estaria certo se eu dissesse isso. Mas é o tipo da coisa que ia ser assim, na contramão do que eu quero. Porque eu não quero provar o pecado. Não é meu papel provar o pecado dele. Eu nem sei do pecado dele. Nem quero saber também. O que eu posso falar é de Jesus, e na expectativa que o Espírito Santo quebre o coração dele. Que o Espírito Santo o confronte. Eu acho muito forte o verso 20, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Eles falam isso com muita confiança. Olha só o verso 21. Depois de mais ameaças, estou de novo aqui em Atos 4, tá, gente? Verso 21. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade, e todo mundo na cidade sabia que ele era um mendigo aleijado. Houveram mais ameaças, mas eles tinham uma confiança que eu acho que é algo que nós temos que cultivar. E, de novo, vou fazer vocês pularem lá para Pedro, tá? A culpa é de Pedro, que escreveu depois, mas vamos lá. E agora é Pedro, capítulo 4, no capítulo 4, dos versos 12 até o final do capítulo 4, ele está encorajando essas pessoas. No verso 12 ele fala assim: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar. Gente, aqui era fogo mesmo. Uma das práticas em algumas cidades romanas, por volta do ano 64, quando a perseguição ficou mais forte, era amarrar cristãos numa estaca, cobrir de piche e acender fogo. Era iluminar os jardins do palácio com cristãos queimando. Pedro está encorajando essas pessoas, e chega no verso 19, ele nos dá o que eu acho que é a base da confiança dele. 1 Pedro 4,19. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e continuar praticando o bem. Tem uma frase que eu uso que é assim: a gente faz o que é certo, não porque vai dar certo, humanamente falando, mas porque é certo. Já tive pelo menos uma situação que vem à minha mente aqui, que eu discuti com uma pessoa numa loja, e eu fui grosso, fui bem deselegante com a pessoa. Aí cheguei na calçada, falei: pá, e o Espírito Santo me puxando a orelha, né? E aí eu comecei a discutir com o Espírito Santo e apresentar para ele todas as razões que eu tinha para ter sido grosso, o que não adianta nada, mas ela fez isso, mas não deu, né? Eu andei até a esquina, aí voltei de novo para a loja, fui pedir perdão. E assim, cheguei lá, a mulher deve ter ficado arrepiada, voltou esse cara de 100 quilos para falar comigo, o que ele vai fazer aqui? Eu falei assim: olha, eu não sei nem se você vai entender, mas eu queria te pedir perdão. E ela: não perdoo. Eu falei: eu entendo, eu estava errado, mas não vou perdoar. Eu falei: tá bom, é uma pena. Daí virei as costas, fui embora. Eu não fui pedir perdão porque ia dar certo. No caso, não deu. Teve outras vezes que deu, tá? Mas não deu certo no sentido de... O que eu gostaria? Ela falasse: não, o senhor tem razão, inclusive eu também fui grossa com o senhor, vamos, né, ficar todos amigos aqui e tudo mais. Não perdoo, não vou perdoar. E na hora, foi muito interessante, porque o Espírito Santo me deu uma pena por essa mulher. Imagina tudo que estava passando no coração dela. Parece um grosso de 100 quilos. Ela também tinha quase isso, mas não importa, não é esse o ponto. Totalmente irrelevante, desculpa. Mas aí, eu fui grosso com a mulher,
usando da minha autoridade, sei lá que autoridade que eu tinha, falei de um jeito rude com ela, e ela no coração devia estar profundamente magoada comigo na hora, e com a vida, com certeza, com várias outras coisas passando na cabeça dela e na vida dela. Que pena, que pena. Não sei como é que Deus trabalhou com o coração dela, não tive mais contato, mas aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador. Eu vou fazer o que é certo, eu vou proclamar o que é certo, e é o que João e Pedro falam. Senhores, você acha que faz sentido eu obedecer a vocês antes de obedecer a Deus? Não posso deixar de falar do que eu vivo. Mas nós vamos te prender. Talvez vocês prendam e o que eu vou fazer, né? Eu vou tentar não ser preso, mas se vocês prenderem, eu vou para a cadeia, o que eu vou fazer? Mas eu vou continuar fazendo o que é certo. Por quê? Porque eu confio a minha vida ao meu fiel Criador. Eu acho que nós temos uma opção como cristãos, que é assim: Deus está movendo, Deus está fazendo, Deus está trazendo gente para o seu reino, Deus está transformando vidas, Deus está fazendo coisas incríveis. A pergunta não é se Deus vai fazer ou não, a pergunta é se eu vou participar ou não disso. E eu temo que muitos cristãos, e certamente eu já fiz isso algumas vezes na minha vida, eu fiquei assistindo, batendo palma, mas não participei. E às vezes eu não participei porque o custo, entre aspas, era muito alto. Aí eu não me arrisquei, aí eu não falei de Jesus, aí eu não afirmei minha posição. E Deus fez. Deus não vai falar, oh meu Deus, não posso mais. Como é que Deus vai falar, oh meu Deus? Mas tudo bem. Deus vai falar assim, oh não posso cumprir meu plano, porque o Daniel não... É um Deus soberano, ele sabe o que eu sabia desde a eternidade passada, o que eu ia fazer ou não, e o plano dele vai se realizar. A pergunta é, eu vou entrar nesse bonde ou eu vou perder esse bonde? E para cada um de vocês que já experimentou o que é ser usado por Deus, vocês sabem como isso é empolgante, marcante na nossa vida. Eu vejo Pedro e João começando de uma maneira muito intensa o seu ministério, tendo ousadia de confrontar esse grupo de homens que certamente tinha muita autoridade, sabedoria, e respondendo, para mim essa é a marca maior, respondendo com muita clareza a centralidade de Jesus, mas fazendo isso com extremo respeito, não entrando na briga de se eles tinham autoridade, não tinham. Jesus. Mas no nome de quem vocês fazem isso? No nome de Jesus. Mas a igreja é uma porcaria. Jesus. Mas você é de esquerda ou você é de direita? Jesus. Mas e as cruzadas? Jesus. Quer dizer, não entrando em discussões, o que não quer dizer que a gente não tem que responder perguntas, por favor, nós temos, que nem eu falei, verdade é essencial, mas Deus tem que pegar essa verdade e tocar o coração. Mas a nossa postura tem que ser uma, como Pedro fala, com todo respeito. Eu temo que com frequência nós cristãos ofendemos os não cristãos e, entre aspas, os condenamos ao inferno. E eu acho que... a palavra torna clara que não é esse o nosso papel. Nós vamos continuar ouvindo sobre a história de Pedro, João e os apóstolos, e como que Deus continua fazendo coisas incríveis, e como os apóstolos vão se alinhando à vontade dele. Minha oração é que Deus possa continuar a abençoar vocês. Baixe sua cabeça, vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado porque a gente olha o testemunho de gente como nós. Pedrão, tão impulsivo. João, que começa como alguém muito irado e no final da vida é chamado do apóstolo do amor. E como esses dois foram confrontados, mas com muita ousadia, mas com muito temor e respeito também, continuaram falando daquilo que havia transformado a vida deles, o Senhor Jesus. A minha oração pela minha vida é que isso me impulsione, Pai, que isso me encoraje, que isso me confronte a estar mais e mais e mais disposto a afirmar a centralidade de Jesus em todos os meus relacionamentos, em todas as oportunidades que eu tiver. E que por onde eu andar as pessoas possam
sentir o doce e suave aroma de Cristo no meu viver e nas minhas palavras, para que o teu nome seja glorificado e para que mais e mais pessoas venham a se encontrar contigo numa experiência salvadora. Usa a vida de cada um de nós, Pai, para proclamar esse nome precioso, porque é nesse nome de Jesus Cristo que eu oro. Amém.